Fala, meu sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam animados, como eu tenho visto, né? Então, como eu falei pra vocês, eu vou dar uma aula direcionada do nosso conteúdo da apostila, certo? Então, antes de começar, hoje a gente precisa estar com material didático em mãos, com apostilinha, com caneta, com marca-texto, com caderno para anotações. Então, por favor, né? Vamos dar um tempo lá. Se você ainda não está com a sua apostila, né, com o seu livro didático, com um caderno para anotações, com caneta, com marca-texto, com lápis, corre lá, dá um pause aí, corre lá, pega tudo isso e vamos voltar para cá, certo? Voltou? Tá tudo ok, né? Apostila ok, caderno tá ok, então brota no aulão com a professora Valéria para ficar tudo ok, certo? Eu sou péssima em rima, eu sei, eu sou péssima nisso, me perdoe. Prometo que dando aula eu sou melhor do que fazendo musiquinha, tá? Gente, brincadeiras à parte, assim, quando nós paramos, né, as nossas aulas semana passada, por conta, né, da quarentena, do isolamento, a gente parou na unidade 2. A gente já tinha iniciado a unidade 2, mas alguns alunos foram para aula na terça, na segunda, na terça, então deu uma adiantadinha e tal. Enfim, para ninguém perder nada desse conteúdo, eu vou começar agora, né, desde o começo, fazendo uma revisãozinha e tudo mais da unidade 2, certo? A unidade 2 chama Primeiros Grupos Humanos. Isso mesmo. Por quê? A gente vem já, né, um bom tempo falando que o que é história? A história é uma ciência. Ó, isso foi um relincho de cavalo. A história é uma ciência, né? Definição, lembra? História, ciência que estuda a ação do homem no tempo. Coisas importantes: ciência, homem, tempo. Por que essas três coisas são importantes? Porque se é uma ciência, gente, é científico, não é achismo. Tudo pode ser comprovado, o que nós falamos aqui do nosso material, das nossas disciplinas e tudo mais. Não é, eu acho que foi em tal época, eu acho que foi assim. Não, isso é achismo. História é ciência. Então, história, ciência que estuda a ação, as coisas que o homem fez, a ação do homem, as coisas que o homem construiu, as coisas que o homem guerreou, as coisas que o homem esteja envolvido ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo. E aí a gente precisa entender a linha do tempo. Eu fiz um rabisco aqui, numa folha para, né, dar certo. Então veja bem, eu vou falando, vai cobrir um pouco o meu rosto, mas não dá nada, gente. Então, a gente costuma dividir a história, né, lembrando que a nossa história é a partir do ponto de vista dos europeus. Então, a gente foi colonizado por portugueses que são europeus, então a nossa história é uma história europeia, é a partir do ponto de vista dos europeus. A gente estuda a partir do ponto de vista deles, a partir do descobrimento e tudo mais. Para entender, então, para facilitar a vida de todos nós, né, a história é dividida em períodos, certo? Ela é dividida em pré-história e idade antiga, medieval, moderna e contemporânea, certo? Assim, muitos historiadores dizem que a pré-história e a idade antiga são uma só, chamada de idade antiga. Mas não tem problema, se você chamar de pré-história e idade antiga, fizer essa divisão, você não está errado, não há problemas, ok? Então, veja bem, por que eu fiz isso? Para a gente lembrar, ó. Então, a pré-história é desde que surgiram humanos. Gente, surgiram humanos, presta atenção aqui, ó. A gente tem vestígios deles, fontes históricas, arqueológicas, que provam a existência de seres humanos há 500 mil anos antes de Cristo, certo? Então, é tempo pra caramba, é tempo pra dedéu. Então, ó, pré-história de mais ou menos 500 mil antes de Cristo até, gente, aqui, ó, 4 mil antes de Cristo, que marca a ruptura da pré-história para a Idade Antiga, a invenção da, isso mesmo,
Falem comigo lá. A invenção da escrita, professora Valéria. Esse mesmo, invenção da escrita. A Idade Antiga vai de 4.000 a.C., gente, até o ano de 476. Exatamente isso, professora. Quer dizer que então a partir daquele ano 476 não é mais Idade Antiga e tudo mudou e foi uma Não, gente, a gente já falou sobre isso. São datas aproximadas que aconteceram fatos históricos muito importantes para a sociedade europeia, né? Então, por isso que é marcado a partir desse momento. Então, vamos voltar lá para minha linha do tempo, lindinha, feita num papel de rascunho, porque aqui tinha outra coisa. Então, a gente tudo ocupa, a gente, né, não joga nada fora, a gente reaproveita, certo? Então, vamos lá. A Idade Antiga vai desde 4.000 a.C., quando inventaram a escrita, até 476 depois de Cristo. Lembrando, essas marcações antes de Cristo, depois de Cristo, são importantes, por quê? Porque o nosso calendário que nós ocidentais usamos, na verdade o mundo inteiro usa, né? Apesar de existirem outros calendários para culturas e religiões, o nosso calendário é o calendário gregoriano, lembrando, né? Foi o Papa Gregório que fez, e ele utilizou como baliza, como marco temporal, antes e depois de Cristo, do nascimento de Cristo. Então, em 476 depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente, Roma, foi invadida, foi saqueada pelos povos bárbaros, que a gente vai estudar sexto ano, isso ainda mais lá para o final do ano. E isso fez com que acabasse o Império Romano do Ocidente, fragmentasse. Então foi uma data importante, marcando a história antiga, o fim da Idade Antiga. A Idade Média, gente, então, ó, vai durar quase 1.000 anos, certo? E ainda assim é pouco comparado aqui, ó, com os 500.000 anos antes de Cristo, gente. 1.000 anos é muito pouco nessa escala, tá? E aí nós temos a Idade Moderna, que começa com um monte de coisa, tipo grandes navegações, que a gente vai estudar ano que vem, que a gente... Reforma protestante, reforma religiosa, renascimento cultural e tantas outras coisas marcam o início da Idade Moderna. A Idade Moderna, gente, olha só, ela vai durar pouco mais de 300 anos só. A Idade Moderna começa então lá com as grandes navegações e com a queda do Império Romano do Oriente, o famoso Império Bizantino com sede em Constantinopla, acaba em 1453. A Idade Moderna, né? Então, gente, vai durar aí mais de 300 anos, um pouquinho só. E nós estamos no período contemporâneo. A Idade Contemporânea, gente, começa aqui, ó, 1789, com a famosíssima Revolução Francesa. E até os nossos dias. Então, pensa, pré-história, mais ou menos aí, uns 500.000 anos. Idade Antiga, gente, 4.000 anos. Idade Média, 1.000 anos. Idade Moderna, tem uns barulhos estranhos aqui. É uma caixa d'água que está enchendo para os cavalinhos tomarem. A Idade Moderna, pouco mais de 300 anos. E a Idade Antiga, nem 300... E a Idade Contemporânea, nem 300 anos, gente. Tá? Estamos em 230 e pouquinhos anos, certo? Então, com tudo isso, com toda essa explicação, que eu quero dizer que 99% do que nós sabemos sobre história está aqui, ó, na pré-história. E 1% apenas, segundo alguns historiadores, está desde a Idade Antiga, da invenção da escrita até os dias de hoje. Por quê, gente? Por que eu fiz essa retomada? Porque a história ela não trabalha sozinha, nós já falamos isso em alguns momentos. Então, como que a gente sabe de tudo isso aqui, professora? 500.000 anos de história, os barulhos estranhos de novo. Esses 500.000 anos de história, gente, eles são descobertos através de fontes históricas, através de vestígios deixados pelo ser humano, através, gente, de arqueologia, paleontologia, escavações em sítios arqueológicos, em pinturas rupestres, como vocês têm lá na página 12 do material de vocês, da apostila. Então, gente, a gente precisa entender como funcionava, como esses seres humanos começaram a se agrupar e tudo mais. Por isso a gente estuda os primeiros grupos humanos, certo? Veja lá.
O estudo da pré-história, então, gente, é feito através de estudos arqueológicos e estudos paleontólogos, que é o que eu vou explicar agora para vocês.